Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para falar de aspectos que nós vemos acontecer, né? Muitas vezes nos meios católicos tradicionais, da tradição. E às vezes nós vemos que uma contradição gritante, né? Uma contradição gritante com esse pessoal que se diz tradicional, porque a partir do momento que as pessoas se dizem assim, não, um posicionamento, diz assim, eu sou contra o Ocidente, morte ao Ocidente, né? Morte aos Estados Unidos, né? Destrua os Estados Unidos, queima a bandeira dos Estados Unidos. Já vi aquele pessoal dos cristeiros dizer assim, que ser contra os Estados Unidos, né? Eu sei que ali existe muita maçonaria. Um país com viés protestante começou assim, né? Com viés protestante, mas nem tudo é culpa dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco da história, né? Porque o pessoal da, da monarquia espanhola já estava todo putreficado na podridão da maçonaria, eles mesmos, a monarquia, né? A monarquia espanhola já estava, nesse tempo, nas colônias, a maçonaria já estava na corte espanhola, né? Então eles já não eram mais católicos e começou a perder terreno para aqueles povos que vinham da Inglaterra, que estavam nos Estados Unidos, e aquele povo trabalhava muito. Aquele povo dos Estados Unidos sempre foi empreendedor, sempre foi à frente do seu tempo, os Estados Unidos, né? Para ser o que é hoje, os Estados Unidos sempre foi à frente do seu tempo, trabalhadores que eram unidos, isso é fato. Todos eles eram muito unidos, trabalhadores, os americanos, norte-americanos, seja o Canadá, seja os Estados Unidos, o norte da América, né? Então eles sempre foram na frente. Puritanos, que poucos usavam álcool, né? E os espanhóis, eles não acompanharam essa evolução moderna, né? Capital, do capitalismo americano, que os americanos sempre foram muito bem no mercado, né? No mercado, na compra e venda, pessoas de negócios, pessoas trabalhadoras, né? Então, isso é uma característica americana, né? E eles sempre foram inovadores, sempre com a Revolução Industrial, que foi o que mudou a face da Terra. A Revolução Industrial, os trens, né? Tudo isso, eles foram muito vantajosos com tudo isso, né? E com a ciência, com tudo que eles fizeram, eles foram muito empreendedores. Seja no banco, seja com os navios, tudo eles transformaram o mundo, eles, com sua organização,
e com descobertas científicas, descobertas da energia, né? Eles sempre foram é, inovadores, né? E os países ibéricos americanos, os países americanos ibéricos, do México para baixo, né? Seja a América Central, seja a América do Sul, não acompanhou essa evolução aí, né? E tudo que os Estados Unidos foi inventando, os Estados Unidos também ensinando, foi ensinando, né? Foi ensinando os outros países, seja a energia elétrica, seja tudo isso veio para os países irmãos, os países latino-americanos, né? E isso é bom, isso foi bom, né? Basta nós ser unidos, coisa que não foi muito unidos os países latino-americanos. E aí, o que a gente, seja televisão, rádio, tudo isso veio dos Estados Unidos, tudo que nós usamos, geladeira, energia, tudo, né? Que eles foram descobrindo, eles foram ensinando para o mundo. E, e os outros países foram aprendendo essas evoluções do tempo, né? E nem tudo nos Estados Unidos é maçonaria, nem tudo nos Estados Unidos é protestantismo, gira em torno disso, né? Os Estados Unidos é um país que tem muita coisa boa e tem cultura, né? Porque eu já vi muitos tradicionalistas dizendo que nem cultura os Estados Unidos têm. Ó, veja bem, não é bem assim. Ao invés disso, os Estados Unidos é um país que tem muitas pessoas de diversas nacionalidades que já estão na terceira geração e já estão já fazem parte daquele país, né? A sua nacionalidade já é daquele país, mas de início os Estados Unidos foram muitas pessoas para lá, uma gama de gente da Rússia, uma gama de gente, uma pá de gente da Irlanda católica, né? E italianos, colônia italiana, colônia seja japonesa, alemães, né? Que foram para lá por muitas, por diversos fatores, por diversos tempos, né? Então nem tudo é mal nos Estados Unidos. Muita coisa que a gente come foi invenção americana, né? Tudo, né? E eu amo as músicas americanas, seja a black music, seja o que for, né? Cada setor. Estados Unidos é um país que sempre tem seus campeões no esporte, né? É um país bem liberal, no bom sentido da palavra, né? Avançado, né? Então, os tradicionalistas, quando são contra os Estados Unidos, eles são hipócritas. São hipócritas porque os Estados Unidos, eles querem, eles dizem assim, morte aos Estados Unidos, aí queima a bandeira dos Estados Unidos. Sabendo que o que eles vestem, né? Toda a cultura que eles estão imbuídos na modernidade vem dos Estados Unidos, né? Porque nem tudo da modernidade é mal. Nem tudo que gira em torno da modernidade é mal, né? E eles querem proibir, alguns tradicionalistas querem proibir tudo,
da pessoa assistir televisão, da pessoa praticar esporte, da pessoa fazer tudo, né? Escutar música não pode, nada, né? Nada, tudo está proibido, toda a cultura está proibida, né? Então, nós, nesse tempo, em pleno 2024, nós temos que ter equilíbrio, equidade, né? E saber usar de tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como diz a sabedoria eclesiástica de São Paulo, né? Em outras partes do eclesiástico, né? Provérbios, tem muitas coisas nos ensinando. As cartas de São Paulo nos ensinando que nós temos que saber usar as coisas. Se a pessoa é uma pessoa sábia, a pessoa sabe tirar tudo de bom de uma certa cultura, de uma certa, né, música, seja lá o que for, né? Como fez a igreja, né? A igreja a igreja pegou essas culturas existentes, a cultura helênica, a cultura romana, greco-romana e todas as culturas, né? Seja armênia, seja africana, tudo a igreja católica ela soube modelar, ela soube bem trabalhar com essas culturas, né? Como um diamante bruto, ela fez um belíssimo diamante, né? E assim sucessivamente na história, né? Então, a pessoa dizer assim que ser contra o Ocidente, ser contra a Europa é uma loucura. Porque eu já vi alguns, tipo Lorenzo Lazarotto, dizer assim, não, a França só tem jeito se ali for destruído, se ali for acontecer uma bomba, reduzir aquilo ali a nada, como se fez ali na Ucrânia, né? Que a Rússia reduziu a Ucrânia ali a cinzas, né? Ximaria. Jamais eu sou a favor disso, jamais. Isso é demais. A pessoa dizer isso é porque a pessoa só pensa nele mesmo. A pessoa não pensa nas crianças. Eu penso nas crianças. Eu penso nas crianças. Eu sou contra uma destruição do hospital, de uma destruição né? Eu sou contra essas guerras. E principalmente essas guerras que tem hoje, que é uma destruição total, um aniquilamento de uma cidade, né, da economia de um país, como está se fazendo lá na Rússia, essa guerra de destruição, né, que estão fazendo também em Gaza, né. Acho que não deveria ser feito dessa forma, tá entendendo? Então, eu sou contra esse aniquilamento, esse caos, como alguns dogmistas querem, né? Acabar com os países e voltar a uma nova ordem perennialista. Eu sou contra esse negócio de queimar bandeira também. A queimar a bandeira do Brasil, queimar a bandeira dos Estados Unidos, né? Porque o nosso tempo de hoje, nessa altura do campeonato, em pleno século XXI, já não cabe mais essas coisas. Agora, se é para fazer isso, que derrubam uma estátua de Lenin, como fez lá na Ucrânia, aí está certo,
derrubar a estátua de um genocida daquele, aí sim, né? Porque um país soberano, um país cristão, não merece um genocida daquele, prestar homenagem a um genocida daquele, né? E prestar homenagem à maçonaria. Aí sim, que seja derrubado esses monumentos aí do mal. Aí sim, agora queimar bandeira de respectivos países e, e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, tudo que esses hipócritas tradicionais que querem ser contra os Estados Unidos usam todas as plataformas dos Estados Unidos, né? Usa a internet, usa as plataformas, o Twitter, tudo, né? Tudo que eles têm pertence a invenções americanas, a YouTube, tudo, né? O celular que nós temos em mãos, tudo é feito nos Estados Unidos, né? Tudo está em invenção americana que eles ensinam para o mundo, para o resto do mundo. Então nem tudo que os Estados Unidos produz é mal. Só na bolha desses cristeiros, né? Desses caras que querem dar jeito ao mundo, querem dar jeito ao Brasil e não são patriotas, né? Eles têm querem mudar a bandeira, querem mudar o nome do Brasil, né? E pegam uma história totalmente diferente, estranha ao Brasil, alienígena ao Brasil, que é a história dos cristeiros. A história dos cristeiros pertence ao México e os mexicanos não estão nem aí com os cristeiros, né? Os mexicanos estão nem aí com a sua história, a maioria deles, né? Eles estão dispersos. Por quê? Por causa do Concílio Vaticano II, por causa da igreja. A igreja, nessa crise espiritual mundial, a igreja deixou de fazer seu papel de ensinar as nações o catolicismo, né? E a igreja se entregou ao mundo moderno, às heresias. Não ao mundo moderno, mas sim às heresias desse tempo, né? Heresias da revolução. E esse pessoal TFPista, né, também, como eu já disse aqui nesse canal, que esse pessoal do TFP, eles querem dizer que querem proibir as praias, as pessoas de irem às praias, as pessoas querem proibir as pessoas de se divertir, querem proibir as pessoas de comer um churrasco, de beber uma cerveja, né? De tomar uma água ardente, né? Desfrutar dos prazeres da vida, de praticar esporte, né? De lutar, artes marciais, né? Tudo isso esse pessoal da TFP é contra, né? Esse pessoal da TFP são os verdadeiros puritanos, os puritanos que querem romantizar a história, como alguns também do Centro Dom Bosco querem romantizar a história antiga. Não precisa disso. A história não precisa disso. Precisa disso não. Seja como o cronista dos reis, que fala dos pecados de Salomão. Assim também nós, católicos, nós devemos ver a história e ver que nem tudo que os monarcas católicos fizeram foi bom, né? Vamos ver a infiltração maçônica dentro da monarquia e que os monarcas do passado, os últimos monarcas, já eram
com um pé na cova, com um pé no inferno da maçonaria, né? Então, o sedevacantismo é mais ou menos a terceira posição. Ele nem é de direita, ele nem é de esquerda, ele nem é da RCC, nem é da TL. Ele é simplesmente verdadeiro católico da tradição. Então a verdadeira tradição é boa, né? E sabe usar os mecanismos da modernidade. Então, um salve geral a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei.